HealerCast. Olá pessoal, então estamos começando mais um episódio do HealerCast e hoje nós estamos novamente patrocinados pela Carrep Kombucha, um blend de chá, uma bebida refrescante, saudável, uma bebida que faz bem para o seu intestino. Então se você ainda não experimentou, experimente a Carrep Kombucha, muito bom. O episódio de hoje nós estamos eu aqui e o meu host Alan França novamente no remoto, né Alan? Fala um oi pra galera aí. Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do HealerCast, é um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Então o episódio de hoje é com uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que foi muito importante na minha formação, não só como médico, mas como pessoa, né? Uma pessoa que sempre me ajudou, sempre esteve do meu lado, sempre me orientou e nos momentos mais difíceis da minha vida também esteve do meu lado ali, me ajudando a levantar. Então hoje o episódio é com Gilson Mariano, né Gilson? Gilson é meu primo, né? É meu padrinho e muito mais do que isso. Então hoje para mim é uma satisfação, uma emoção mesmo ter aqui você. Então quero te agradecer, né, de estar presente aqui no HealerCast. O Gilson ele é oftalmologista aqui em Belo Horizonte e eu vou deixar para ele se apresentar, dando as boas-vindas aqui. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer muito poder estar aqui hoje e falar para a turma que o Bernardo tem um poder de persuasão gigante, porque eu já convidei ele para fazer várias lives e até hoje não consegui fazer isso. E eu estou aqui primeiro do que ele está lá comigo. Então, com certeza E o que ele falou é verdade. O Bernardo é uma pessoa que eu admiro muito e sempre, como médico, como pessoa, como amigo, além de sermos primos, eu tenho uma admiração muito grande, tanto por ele quanto pelo pai dele, pela família como um todo. Mas a razão da minha presença aqui, eu acho que nem foi isso, nem o fato da gente ser parente de sangue, mas mais pela admiração que a gente tem um pelo outro. Que esse é o fator principal que faz com que a gente motive a convidar pessoas que são importantes na nossa vida. Então, Bernardo, muito obrigado. Alan, muito obrigado pelo convite. É isso aí. Então, a gente queria começar assim... primeiro falando pela especialidade, né? Então, nosso intuito é abordar temas variados e, inclusive, no nosso cronograma, vamos dizer assim, né? Nossa intenção é abordar o máximo de especialidades médicas também. E a oftalmologia não deixa de ser uma especialidade importante. Então, assim, para começar resumidamente, o que é oftalmologia? Bom, eu falo que a oftalmologia é uma especialidade que te dá acesso ao organismo inteiro, porque boa parte das doenças clínicas passam pelos olhos. Então, um bom oftalmologista consegue fazer um diagnóstico, consegue direcionar uma consulta por algo que ele está vendo no olho e que aquilo foi causado por uma situação clínica de base. Exemplo, diabetes, hipertensão, artrite reumatoide, lúpus. Olha, tem uma série de doenças que causam repercussão nos olhos. Então, um bom oftalmologista ele tem que ter uma base muito importante em clínica médica, porque a ligação é fortíssima. Claro que eu acho que talvez as pessoas conheçam muito a ligação do diabetes com os olhos, com a visão. Isso eu acho que já é conhecido por todos. Mas eu poderia falar aí uma série de doenças clínicas, doenças da própria especialidade do Bernardo e do Alan, que é a neurocirurgia, que acabam causando problemas graves na visão. Então, a oftalmologia está interligada com basicamente tudo. Bacana. E acho que isso é o mais bonito da oftalmo, é você conseguir ter essa parceria com especialidades. Exemplo, uma situação super corriqueira. Um paciente faz uma avaliação com um dermatologista, começa a usar uma medicação para poder fazer um controle de oleosidade da pele, tratamento de acne severa, e essa medicação começa a ter repercussão nos olhos, por exemplo. Então, precisa ter um acompanhamento, vamos dizer assim, de forma combinada, dermato com oftalmo, e assim vai, reumato com oftalmo, o clínico e acho que todas as especialidades. Né? E como que é o dia a dia, assim, porque oftalmologia é uma especialidade que na faculdade de medicina a gente vê muito pouco. Ou quase nada. Quase nada. Eu lembro, assim, eu especificamente eu tive 1 mês de oftalmologia, 1 vez por semana, foi legal, mas eu não consegui abrir minha mente para oftalmologia, né? Apesar de tinha você ali, né, na família, mas
o que é, assim, como que é o dia a dia mesmo? A pessoa que está escutando, está vendo, tem interesse ou nem conhece direito, como que é o dia a dia do oftalmologista? O que o oftalmologista pode fazer? É muito amplo, né? É muito, porque ele pode trabalhar em todos os setores da oftalmo. No caso, oftalmo é uma especialidade que permite, por exemplo, que o médico ele pode mexer somente com cirurgia, ele pode mexer somente com exames, com a parte clínica, com refração. E eu me coloco também na situação de que antes eu imaginava que um médico oftalmologista era aquele que prescreve óculos. E talvez essa seja a menor das nossas funções. Claro que a prescrição de óculos, ela é o feijão com arroz do oftalmologista. Mas, por exemplo, hoje eu sou especialista em catarata, córnea e glaucoma. Eu gosto muito de trabalhar com glaucoma, gosto muito. E você conseguir deixar para a pessoa, deixar uma visão perfeita para a pessoa, ou receber um paciente, você faz um diagnóstico, por exemplo, de glaucoma, e conseguir passar para ele uma visão perfeita, ou visão próxima do saudável, vamos dizer assim, por toda a vida, nada paga. Então, hoje, por exemplo, um paciente passou por mim, e é muito comum isso, a pessoa fala assim, doutor, tenho orgulho a pessoa fala com orgulho, eu tenho orgulho de falar que eu nunca fiz um exame oftalmológico. E às vezes eu brinco, para poder quebrar o gelo com os pacientes, eu brinco assim, olha, isso não é motivo de orgulho, é motivo de tristeza, porque muitas doenças, elas são silenciosas, muitas doenças oculares, oftalmológicas, elas são silenciosas. E no caso desse paciente de hoje, um caso com um senhor novo, glaucoma super avançado, glaucoma muito avançado, e ele não sentia, ou não sente, absolutamente nada. Então, acho que o mais bonito é a gente conseguir, e agora voltando à pergunta, o oftalmo ele pode passar por todas as áreas, ele pode trabalhar em todos os setores, cirúrgico, exames, consultas de rotina. Então, isso permite uma gama assim, gigante de atuação do oftalmologista dentro da medicina. Então, eu acho que isso é o mais bonito. E nem todas podem isso. Por exemplo, o cirurgião geral ele é obrigado a fazer cirurgia, não tem opção. Né? Ele basicamente, ele lida com isso. O neurocirurgião fala assim, eu quero fazer neurocirurgia, mas eu não quero operar. Então, você está no lugar errado. Né? Então, o oftalmo não permite isso. Ele permite que você tenha uma atuação em todos os setores da medicina. Isso quebra a semana, vamos dizer assim, né? Um dia você está no bloco, um dia você está fazendo o exame, um dia você está no consultório, às vezes no mesmo dia você faz a mesma coisa, né? Faz várias coisas, né? Vamos dizer assim. E assim, eu nunca imaginei que um dia... Primeiro que eu nunca imaginei que eu ia ser médico. E segundo que eu nunca imaginei que eu fosse ser um oftalmologista. Eu comecei fazendo anestesia, fiz 3 meses. E no período que eu fiquei na anestesia, eu estava no começo da residência, e assim, teve um dia que eu falei assim, gente, eu não sei se tá chovendo, se tá fazendo sol, se tá nevando, se caiu uma tempestade lá fora, eu não sei. Eu só tô ouvindo aqui o barulhinho aqui dos aparelhos, tô aqui com os meus pacientes, o preceptor do meu lado. E aí eu pensei assim, será que é isso que eu quero? E uma coisa que eu vejo que é bacana no HealerCast, que é isso, que é mostrar esse lado que os médicos recém-formados não veem, que um dia eu estava sentado acompanhando uma anestesia, o paciente estava lá sendo operado, eu do lado do preceptor, e me veio isso na cabeça. Eu falei assim, olha, eu realmente não sei o que está acontecendo lá fora. Se caiu uma bomba lá fora e está todo mundo morto, eu não estou sabendo de nada. E eu comecei a ficar incomodado com isso, de não ter essa liberdade de sair na hora que eu queria. Por quê? Porque o anestesista, teoricamente, ele é o primeiro que chega e o último que sai. Ele chega antes do cirurgião e vai embora depois do cirurgião. E isso começou a me incomodar um pouco. E eu querer ter essa liberdade de vida fez com que eu parasse para pensar e falei, eu não vou continuar na anestesia. Eu vou sair. Eu quero, por exemplo, poder ter liberdade de escolher quando eu vou sair, quando eu vou viajar, Eu não quero ficar preso em plantão o resto da minha vida. E aconteceu um fato bacana. Eu conheci um anestesista, provavelmente ele não deve estar mais atuando, ele já era um senhor mais idoso na época. E a gente estava junto, e eu vi ele falando numa rodinha com a turma assim, e o pessoal chamou ele para sair, para poder viajar, fazer uma viagem, e falou assim, infelizmente eu não posso ir, porque nessa data eu tô de plantão. Eu falei, o quê? Pensei, de plantão? Eu falei, não quero isso pra mim. Na época, ele devia ter mais ou menos uns 70 anos de idade. E eu tava no 3º mês de residência. Eu parei, pensei, falei, olha, eu vou repensar, porque, como diz, o prognóstico é reservado, porque na anestesia, claro, você pode encontrar situações perfeitas e maravilhosas de você entrar para uma equipe e conseguir ter um padrão de vida mais tranquilo.
mas não é a maioria. E no dia que eu vi essa conversa com esse senhor, um anestesista muito bacana, ele era muito, muito legal, e aí eu falei assim, olha, eu não vou continuar, porque quanto mais eu deixar o tempo passar, mais difícil vai ser. Então eu acho que eu vou fazer isso, eu vou sair da anestesia e vou para outra coisa. Eu não tinha noção, e comecei a pensar. Pensei em otorrino, que eu queria áreas que tivessem essa liberdade, que eu possa, é o que você acabou de falar, eu posso estar um dia no hospital, outro dia no consultório, outro dia fazendo exame. Eu queria isso. Pensei em dermato, pensei em otorrino, pensei muito em otorrino. Porque o otorrino também tem essa característica próxima da oftalmo, que você pode mexer com exames, você vai tratar um paciente como um todo, você pode, aquele que quiser operar pode operar, quem não quer operar não opera, mas assim, te dá liberdade para você... Variedade de funções, vamos dizer assim. Eu acabei conversando com alguns oftalmologistas, gostei, me apaixonei na hora que eu vi, passei lá um dia ou dois acompanhando, e falei, é isso, vou pro oftalmo. E tomei decisão e pronto, aí fui estudar e passar na prova de residência. Então hoje eu me sinto muito realizado como oftalmologista, muito, muito, eu me sinto muito feliz. E eu converso muito quando entro no meu consultório, pais e mães, né, com filhos nessa idade, 17, 18, 19, eu gosto de conversar sobre isso, para poder passar um pouquinho da minha experiência para essas pessoas que estão querendo, que estão pensando no que fazer. Eu sempre falo assim, olha, eu brinco muito isso. Entra lá o pré-universitário e fala assim, se você conversar comigo meia hora, eu te convenço a fazer medicina. Já começa assim. E se conversar mais 40 minutos, eu te convenço a fazer oftalmo. Porque é legal, é bacana, é bonito, é uma área bonita. Então, assim, eu me sinto hoje muito realizado como oftalmologista. Muito, muito, muito. Eu me sinto muito... eu tenho prazer no que eu faço. Prazer mesmo, acho que a palavra é essa. E é bom demais trabalhar dessa forma. Nossa, não tem igual. E Gilson, uma coisa que me chamou a atenção é que eu sempre tive esse pensamento parecido com o seu, de que existem algumas áreas onde qualquer profissional ou uma pessoa que está dentro dessa profissão, ela consegue se encontrar com facilidade exatamente porque existe um leque muito grande, né? Inclusive você falou otorrino, que lembra um pouco essa questão do oftalmo. Então eu sempre cheguei a essas duas áreas como áreas onde existem um leque bem grande. Mas eu queria saber como que funciona na formação, como que lidar na formação com esse leque, como que é mais ou menos o processo de formação, se para você operar, por exemplo, já é uma parte mais específica, que você vê mais na frente, como que funciona isso? Lá na Santa Casa, que foi onde eu fiz minha residência, eu falo que eu tive a felicidade de passar pela Santa Casa, a felicidade. Naquela época, quando eu entrei em 2002 na oftalmologia, e todas as residências do Brasil em oftalmo eram somente 2 anos, lá já eram de 3 anos. E depois, com o passar dos anos, todas se transformaram em 3 anos. Nesse período, você passa por uma fase que eu acho muito bacana, a gente chamava lá que é quase uma clausura mesmo. Você fica 3 meses no anfiteatro, estudando uma nova medicina, que é uma coisa nova. Ninguém tem contato com oftalmologia como médico, o contato é mínimo, igual vocês mesmos sabem. E aí, nesse período lá de 3 meses, a gente fica estudando, cada um no seu reservado lá, assim, todo mundo no mesmo auditório, cada um quietinho, são 3 meses. A gente chega às 8, pelo menos era assim na minha época. A gente chegava às 8 e saía às 5, por exemplo. E a gente ficava estudando o dia inteiro. Eram 3 meses somente de estudo. E ali, na hora que a gente ia almoçar, por exemplo, a gente descia na urgência, ia ver os casos com os R2, R3, ia acompanhar alguma coisa, eu já ficava maravilhado de ver uma lâmpada de fenda, que é aquele aparelho que a pessoa coloca o rosto para examinar as doenças oculares. Mas a formação da oftalmologia é mais ou menos essa. Você passa o primeiro ano fazendo rodízio, pelo menos assim na Santa Casa. Você faz um rodízio por todas as áreas. Glaucoma, córnea, setor de catarata, uveíte. Imagina, quando falava em uveíte, eu nem sabia o que era uveíte. O que é uveíte? Então você vê um médico que não sabe direito o que é um uveíte. Mas como é que será que é um uveíte? O que é isso? O que é isso? E quando a gente fala em uveíte hoje com as pessoas no dia a dia, no consultório, fala, doutor, nunca ouvi falar essa palavra. O que é uveíte? E aí, na hora que você chega, por exemplo, no ambulatório de uveíte da Santa Casa, tem 500 pessoas lá no dia aguardando uma consulta, uma avaliação. Eu tô exagerando. Mas você olhava assim, tem aquele corredor cheio de gente para ser tratado de uveíte. Bom, então no primeiro e segundo ano é isso, você faz aquele rodízio. No terceiro ano, esse rodízio fica um pouco maior. Você aumenta o espaço de rodízio. Eu acho que, se não me engano, eram 2 meses. Então você ficava 2 meses num setor, 2 meses em outro, eram 5 setores. Plástico ocular, glaucoma, catarata e córnea, e assim, retina, e assim vai.
estrabismo, que eu não falei. E no 4º ano, já como fellow, a gente faz a escolha por ficar um ano inteiro acompanhando somente um setor. Somente um setor. E que isso eu acho mais bonito, que você vai presenciar, vai viver, vai aprender, vai poder ter todas as chances de aprendizado somente daquilo. Então, em 2005, eu fiz o meu primeiro fellow, que foi em córnea e cirurgia refrativa, e aí em 2006 eu fiz mais um, que foi em glaucoma. E aconteceu uma coisa bacana naquele período, que foi o seguinte: eu via colegas meus de faculdade, e assim, a turma que era do direito foi fazer direito, e já estava no direito há muito tempo, já estava trabalhando, ganhando dinheiro, e eu lá, me planejando para poder fazer mais um fellow. Eu falei, meu Deus, são 5 anos, ou seja, 6 anos de medicina, mais 5 de oftalmologia, porque foram 3 de básico, mais um fellow, depois mais outro fellow. Então 5, então, ou seja, igual neurocirurgia. E muitos, eu tive colega lá que fez 3 fellows, ou seja, ele ficou 6 anos. 6 anos. Então, a nossa formação na Santa Casa é uma formação, assim, maravilhosa. Eu tenho prazer de falar que eu passei pela Santa Casa, porque isso proporcionava pra gente, assim, um aprendizado gigante. Eu lembro que teve um período lá que eu lembro, por exemplo, desculpe quem passou por esse local, mas teve outras instituições que a pessoa, ela atendia um número determinado de pessoas na urgência. Exemplo, você atendia lá X pessoas, quando você chegasse nesse número de pessoas, você estava liberado para ir para casa. Eu falei, como assim? Que residência é essa? E lá na Santa Casa não, você ficava lá, começava às 7 da manhã e até às 7 da noite, ou seja, tem dia, às vezes num dia 100 pessoas. Só que você aprendia muito. Então, por exemplo, no caso de veite, o veite são pacientes que você acaba assimilando, você acaba se tornando o pai daquele paciente. Então, às vezes você fica um paciente 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e você vai juntando ficha. Então, o residente de oftalmo, você começa a ter muitos pacientes dependentes de você, porque eles são ligados à instituição através daquele residente. Então é você que é o dono daquela ficha. Ele te enxerga como o médico de referência, isso, né? Ele não te enxerga como residente. Não, né? não. Então você é responsável por ele. Então você conversa com o preceptor, você leva no preceptor, você discute, você analisa, você vê o que pode melhorar. Então a residência na Santa Casa é uma residência muito bonita mesmo. E isso proporciona um aprendizado gigantesco. Então eu falo muito isso, eu sou muito grato por ter passado pela Santa Casa, muito grato. Preceptores que eu tenho contato até hoje, que assim, eu tenho admiração por todos eles, muito mesmo. Bacana. E aí, assim, você fez 2 fellows, e depois, como é que começou? Aí você foi pro mercado mesmo, né? Você resolveu já montar o seu consultório, você trabalhou antes Como é que foi essa jornada agora, já após a residência? Muito legal. Eu estava talvez no 2º ano da Santa Casa. Um dia eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu tô pensando em largar o oftalmo. Ele falou, por quê? Você não tem condição de comprar os aparelhos. Nossa família não é rica, nossa origem não é rica. E era tudo assim, os vendedores, né, os representantes de equipamentos falavam assim, não, isso aqui é 100 mil, isso aqui é 200 mil, isso aqui é 300 mil. Eu falei, gente, eu tenho só 2 rins. Eu não posso vender os 2, posso vender um só. Então, pensei, eu cheguei um dia, Alan, eu falei com meu pai, Alan, papai, eu vou sair do oftalmo, porque eu não tenho condição. Eu falei, meu filho, calma, as coisas são assim mesmo, vai devagar, as coisas vão dando certo, as coisas vão se ajeitando, fica tranquilo. E assim foi. E quando eu vejo o Bernardo, a gente conversa muito sobre esse assunto, de trabalhar demais, dar plantão demais. Durante talvez uns 5 anos da minha vida, em torno disso, de 2003 até 2006, 2007, talvez, algo assim. Eu trabalhei todos os dias do ano, com exceção Natal e Réveillon. Então, eu sei o que é trabalhar muito durante um período. E por quê? Porque eu tinha que produzir, eu tinha que ganhar dinheiro para poder comprar equipamento. E assim foi. Eu comecei e comprava. Eu lembro de um dia aconteceu um fato bacana. Eu cheguei para um representante desses equipamentos e falei que eu queria comprar um determinado aparelho, que é uma lâmpada de fenda. E ela falou assim, ô Gilson, tem uma médica que eu sei que está vendendo um equipamento super em conta. O nome dela é esse, eu vou ligar para ela, vou falar com ela e quem sabe você vai lá e negocia com ela. E eu fiz isso. Ela ligou, avisou que eu iria para lá, passei lá, eu liguei para ela, falei que eu ia comprar, pedi um super desconto, dividi não sei quantas vezes. O que eu fiz? Eu morava nessa época ali no Prado.
Já morava lá, eu moro lá até hoje. E aí, lá perto, tem uma pracinha com a igreja lá, que tinha um pessoal que tinha caminhonete para alugar para poder fazer carreto. Eu coloquei lá meu tênis, coloquei a roupa mais velha que eu tinha, mais suja, que eu ia carregar peso, eu sei que essas coisas não estavam sujas, e fui para lá. Cheguei na clínica dela, uma clínica linda, maravilhosa, bati lá na porta, falei, tudo bem, eu sou o Dr. Gilson. Sou o Dr. Gilson e vim aqui conversar com a doutora fulana a respeito de um aparelho que ela me propôs vender. Na hora que ela me viu, ela falou assim, mas você é médico mesmo? E eu mostrei minha carteira, o meu CRM para ela, mostrei tudo, tá aqui minha carteira, eu tô assim porque eu vou carregar mesmo, tá ali a caminhonete, eu vou carregar o aparelho. Ela ligou para representante na minha frente, olha, tô aqui um moço aqui na minha frente, ele é médico mesmo? Aí, não, ele é médico sim, aí me passou o telefone e ela ria assim, Gilson, ela não tá acreditando que você é médico não, porque você tá igual um favelado aí, parecendo um estivador pra poder carregar o... Enfim, aí ela falou assim, ela falou desse jeito, você vai, posso confiar no seu cheque? Eu falei, pode confiar. Enfim, comprei a lâmpada de fenda dela usada, super antiga, foi meu primeiro equipamento, e aí eu comecei. Depois eu fui trocando e fui melhorando, e assim vai. Mas o bacana que eu acho é assim, é você acreditar no sonho, isso é o mais importante, é acreditar. Eu tive um colega que, talvez um dos mais, assim, de origem, em termos financeiro, o mais simples deles todos, um colega de faculdade, que ele foi ovacionado na formatura. Então isso eu acho bacana, é a pessoa acreditar naquilo que ela quer. E não desistir, não importa o quê. Como diria em inglês, né? No matter what. Ou seja, você quer aquilo, você vai atrás daquilo. Aquilo vai acontecer. Então isso eu acho que... Eu falo isso muito para os meus pacientes, que às vezes conversam comigo sobre esse assunto, sobre acredito que dá certo. É só isso. O resto vem. Ai. Muito bacana, Gilson. Excelente história, cara. E uma coisa que você estava falando me chamou a atenção é porque você entrou em anestesiologia e viu ali alguns pontos negativos, né? Viu que aquilo ali não se enquadrava na sua realidade e que você almejava outras coisas e optou por mudar de especialidade. E é até engraçado que não é que a anestésio seja uma especialidade ruim, é porque é engraçado que algumas pessoas, por exemplo, saem da área cirúrgica e vão para a área de anestesiologia exatamente por conta desse pensamento, né? Não se encontra na área de cirurgia e vai para a área de anestésio por conta disso. E você já foi o contrário, né? Então, assim, qualquer especialidade vai ter seus prós e seus contras. Então, é realmente aquela coisa de você se encontrar, de você ver o que é que se encaixa para a sua personalidade. Aproveitando esse ensejo, eu queria que você falasse um pouco dos prós e dos contras da oftalmologia, né? O que é que você acha que tem de ponto negativo na sua área e quais são os pontos positivos, além dos que você já citou? Eu acho que é isso. Independente de qualquer coisa, se você chegar, por exemplo, o intensivista e falar com ele, olha, a partir de hoje você vai ter o dobro do seu salário, o dobro do seu rendimento para atender em consultório. Provavelmente ele não vai querer, porque ele gosta daquilo. Então, o intensivista, ele gosta daquele tipo de... Se você falar isso para alguém que trabalha, por exemplo, e conheço vários médicos que trabalham no SAMU, por exemplo, eles gostam daquilo. Aquela necessidade de você estar naquela coisa rápida, naquele pensamento rápido, você ficar, por exemplo, no pronto-socorro, que todo mundo que passou pela Federal sabe como é que é, você acompanhar lá no João 23. Então, se você fizer essa proposta para um intensivista, ele não vai querer. Então, isso é do estilo de cada um, isso sem dúvida. Mas o que me atraiu no oftalmo foi o detalhismo que tem no olho, que eu acho que é muito similar à neurocirurgia, que é assim, é detalhe. A microscopia vai fazer toda a diferença entre uma pessoa andar ou não no pós-operatório. Ou seja, é algo microscópico. Se você fizer errado, ou fizer diferente daquilo que deve ser feito, pode ter uma repercussão gigante para a pessoa, ou na fala, né? Como diria, né? Eu tive um professor, que eu acho que foi o mesmo de vocês, você mexe no nervo frênico, a pessoa vai ficar sem palavras para te agradecer depois, não é isso? É isso. Não é ela? Exatamente. A pessoa fica sem palavras para poder te agradecer depois. E para quem não entende, é isso. Se você mede num nervo que pode alterar a fala, você vai ter uma repercussão gigante no pós-operatório. Então, o que mais bonito da oftalmologia é isso, é você conseguir essa minúcia, esse detalhismo, um órgão pequeno que pra gente tem esse nível de importância que é a visão. E eu falo muito isso com as pessoas. Muita gente fala assim, doutor, eu tô aqui porque
Eu preciso da minha visão. Claro que é a forma de falar, mas eu sempre falo, todos nós precisamos. Ninguém é melhor do que ninguém. Então não tem ninguém mais importante do que outra pessoa. Todos nós precisamos. E o bonito é você proporcionar uma visão para a pessoa de uma forma... você dá isso para a pessoa, você conseguir promover isso, que seja através de óculos, de uma receita bem feita de um óculos, que seja o tratamento de um glaucoma, que seja você cuidar de uma veite de pessoa, não importa. A pessoa às vezes tem uma doença grave nos olhos ou na retina e você conseguir dar para ela que seja o mínimo de visão suficiente para que ela possa ter uma vida saudável. Então isso para mim eu acho que é o do mais bonito, entendeu? Mas e o que você enxerga assim de ponto negativo na profissão, no dia a dia assim do... O mais difícil inicial, Bernardo, é o lado financeiro, porque é muito caro. Tudo é muito caro. A barreira de entrada ela é muito alta. É assim. Muito alta. Então, eu comparo, e eu converso isso com quem é dentista, eu comparo com quem faz odonto. Você montar um consultório de odonto inicial é muito caro. Isso é muito caro. Então, uma pessoa, ela acaba, às vezes, se juntando, formando um grupo lá, 2 ou 3, para poder montar, caso a pessoa não tenha condição financeira boa. Mas a barreira mais difícil é essa, ou então você acaba ficando dependente de outros locais. Você vai trabalhar numa equipe, vai trabalhar num hospital, vai trabalhar numa clínica, já tem tudo pronto. Como eu tomei a decisão de ir para o meu lado independente, eu tive que fazer isso. Fui comprando aos pouquinhos, hoje eu tenho um sócio, e a gente foi aos poucos. Aos poucos. Aí você foi montando um consultório. Isso. E foi aumentando até chegar na clínica, né? Como é que foi essa virada, assim? Sabe quando algumas coisas acontecem na sua vida que você fala assim, por que será que aconteceu isso? E muita gente às vezes tem a tendência de reclamar. Muitas vezes eu paro e analiso, eu prefiro analisar. Um belo dia, eu atendia numa clínica e lá já estavam todos esses equipamentos, estavam todos lá. E foi num domingo, talvez. Eu acho que a gente recebeu uma mensagem, na época, acho que ainda era SMS, a gente recebeu uma mensagem avisando que teve um assalto na clínica. E através desse assalto, eu falei, meu Deus, será que levaram os nossos equipamentos? Né? Será que aconteceu alguma coisa? E aí, a partir daí, não levaram nada, levaram só alguns computadores na parte da frente da recepção, a pessoa quebrou ali um vidro ou outro, enfim. O estrago não foi tão grande assim. Só que aí eu parei para pensar, assim, olha, minha vida profissional, em termos de equipamento, está toda aqui. Então, eu sei o tanto que eu tive que trabalhar para poder comprar tudo isso aqui. Eu cheguei pro meu sócio na época e falei, olha, eu vou começar a olhar um local para poder deixar guardado tudo isso, para que a gente possa sair dessa, vamos dizer assim, dessa insegurança que é ter uma clínica mais exposta. E comecei a procurar. Então a ideia nunca foi montar um consultório, nunca foi montar uma clínica. A ideia era só de colocar os equipamentos mais protegidos, foi só isso. E aí a gente começou com uma sala pequena e os pacientes foram... começaram a vir, e eu lembro que na época, no começo, a minha esposa me ajudou como secretária. Então a gente tinha um celular bem pequeno, e quando tocava alguém, quando tocava o telefone, era uma alegria. Isso foi em acho que foi 2005, se eu não me engano. 2005, não, desculpa, não foi 2005, não. 2013, quando a gente começou com a primeira sala. E aí os pacientes começaram a procurando, e eu fui aumentando o volume, e aí depois de uma sala pequena a gente pegou uma outra sala de frente, aí já tinha o consultório de um lado e em frente era a recepção. O volume aumentando, e por fim a gente foi para o andar mais alto, que é o 10º andar do prédio onde a gente está, e acabou virando uma clínica. E Alan, olha que bacana, quando eu falo que eu acredito piamente que coincidências não existem, eu sou dessa filosofia. Um belo dia lá em casa o Bernardo chegou para mim e falou assim, ô Gilcinho, e como é que tá lá? Tá legal? Tá bom? Tudo bem? E eu falei, tá bom, tudo bem, tá indo bem. E me cabe lá? Na hora que ele falou isso, eu falei, claro que cabe. Não tem uma sala específica para isso, mas a gente faz. E foi a partir daí que foi dessa forma que acabou nascendo a Clínica Castelo, que hoje chama Clínica Castelo. Então, o que é o bacana? Que, mais uma vez, é a pessoa deixar as coisas acontecerem, mas ao mesmo tempo não se colocar na posição de cruzar os braços e esperar. Vai fazendo que a coisa acontece. É isso, a pessoa, eu vejo muito que muitas vezes, muitas pessoas, elas cruzam os braços e aguardam acontecer um milagre. Não é isso, vai trabalhando que o milagre vem. Não é? Bom demais. Mas assim,
Porque gerir uma clínica, né, é muito diferente do que gerir a sua carreira ali, né? E esse processo foi virando natural, como é que foram os perrengues, assim, né? De quem tá querendo montar uma clínica ali, porque hoje em dia é uma clínica de multiespecialidades, né? Então é bem mais amplo do que a sua especialidade de oftalmologia, né, em si. Eu estava conversando sobre esse assunto agora recentemente com algumas pessoas, e aí a gente falou sobre isso. Imagina se é difícil fazer a gestão de uma clínica pequena, microscópica, quando comparado, por exemplo, com um hospital. Você imagina o nível, a quantidade de processo, a quantidade de reclamação, a quantidade de problemas. E lá é assim, os nossos problemas atuais são: um computador deu um problema, você tem que resolver, manda o motoboy, pede. E tudo isso, no começo, eu fazia. Então, para poder ter uma redução de gasto, então eu não consegui me imaginar pagando o motoboy, não, eu realmente não consegui. Eu vou pagar alguém para poder levar o computador lá? Não, eu mesmo levo. Então, eu levava o computador e aí voltava com ele. Outra, tem que fazer compra do mês para a clínica. A gente passava todo aquele dia pré-marcado, a gente passava lá na loja de materiais e comprava de tudo. Então, assim, hoje eu mudei minha forma de ver uma clínica. Na hora eu vejo uma clínica bonita e falo: puxa vida, quem comprou o papel toalha que está ali, quem comprou o detergente que está ali, quem comprou, tudo isso, você muda. Mas você enxerga detalhes que as pessoas ali que estão rodando na clínica não enxergam, né? E meu pai, você conhece ele bastante. Meu pai tem uma filosofia de vida que é assim, ele tinha um comércio e ele lembra que ele levava para casa, olha que legal, meu pai levava para casa e lá, por exemplo, servia comida. Quando aquele presunto estava lá com um mês para vencer, ele levava para casa para não ter o risco de ter nenhum problema. Então, ou seja, a gente consumia o mesmo presunto que era servido lá. O que eu quero dizer com isso? Se a gente começa a tentar proporcionar para as pessoas a mesma qualidade, o mesmo sabor de tudo, o mesmo nível de exigência que a gente quer para a gente dá para os outros, não tem como dar errado. Não tem como. Por quê? Porque eu vejo, por exemplo, eu entro em clínicas, às vezes, você fala: gente, essa parede não recebe uma tinta há 10 anos. Então, quando você começa a querer passar para os outros aquela qualidade que você tem na sua casa, é matemático. Automaticamente aquele local vai dar certo. Estou errado em pensar isso? Certíssimo, certíssimo. Inclusive é uma excelente forma de pensar. Nunca tinha pensado dessa forma e está abrindo minha cabeça aqui pensar assim, cara. Muito bacana essa linha de pensamento. A minha esposa falou comigo agora, esses dias também, falou assim: por isso que às vezes muitas pessoas às vezes não ganham dinheiro, porque na hora que acontece alguma coisa de errado, você vai lá e conserta e coloca um melhor. E geralmente as pessoas não fazem isso, falam: não, deixa assim desse jeito. Deixa o ruim mesmo. E pra gente, hoje eu vejo assim, em termos de qualidade, é inadmissível você ver algo errado e não consertar. Não, eu quero consertar. Pelo contrário, eu quero colocar o que tem de melhor. Eu vou proporcionar para as pessoas aquilo que tem de melhor. Então muita gente chega lá e fala assim: nossa, que clínica linda. Eu busco isso. Mas não só na beleza estética, em detalhes mesmo, em limpeza, higiene, cuidado, é tudo. E uma coisa que eu falo, Alan, com os médicos que às vezes me procuram, falam assim: eu quero começar a trabalhar lá. Coisa que eu converso muito é o tratamento com as pessoas. Acho que isso para mim é o principal. Então, como é que tem seu tratamento? Eu quero ser atendido da mesma forma que eu gostaria de ser atendido por um médico. Da mesma forma ou melhor. Então, não é aquela coisa de gritar e chamar próximo. Não, de forma nenhuma. Não tem essa de gritar próximo. Não sei se você sabe, mas tem uma... Chega a ser cômico, não é isso? Isso é cômico. Tem uma piada, é triste, mas é piada. Que é assim: o paciente entra e aí o médico chama o próximo, aí o médico tá escrevendo assim: ô doutor, você já tá escrevendo minha receita, mas eu nem falei o que eu tinha. Não, sua receita já tá aqui, ó. Essa aqui já é do próximo que vai entrar. Ou seja, sabe? Então, isso, claro, as pessoas, hoje em dia a medicina, muitas vezes, ela é taxada, é mal vista, mas cabe a nós, que entendemos de forma diferente, mudar esse quadro, de falar: não, é possível sim você ter uma medicina de qualidade. É possível você fazer com que as pessoas voltem a ter aquele respeito que tinha antigamente pelo médico. Cabe a nós. E eu acho que o que vai fazer esse diferencial chama tempo. E por que tempo? Uma pessoa, olha que legal isso, uma pessoa ela pode usar o tempo a favor dela ou contra ela. Se ela entender que ela tem que fazer assim: olha,
eu preciso atender X pacientes para poder ganhar X de dinheiro e com isso pagar as minhas contas, eu tenho que acelerar muito. Com isso, é igual correnteza. Esse tempo vai ficar contra mim, porque eu tenho que correr muito, acelerar meu atendimento, eu vou estar passivo de erros, vou estar passivo de reclamação, porque a consulta foi muito rápida. Ao contrário, se eu uso o tempo ao meu favor, não, como? É o mesmo tempo. O tempo é o mesmo e o médico é o mesmo. Eu vou colocar a meu favor. Eu posso demorar mais com esse paciente vai sair com mais satisfação, o diagnóstico vai ser mais correto, mais preciso, mais rápido. Automaticamente esse paciente ele vai convidar outras pessoas, porque ele gostou daquilo que ele recebeu, como prestador de serviço, ele gostou daquele serviço que ele obteve. Então, automaticamente, eu estou colocando o tempo ao meu favor. E é exatamente isso. Eu consegui fazer com que as pessoas venham até mim porque elas gostaram daquilo que elas encontraram. E é isso que eu busco quando eu busco um serviço com alguém, um pintor, alguém que vai consertar algo na minha casa, eu busco isso. É isso? É isso mesmo, é legal. E isso vai de encontro à nossa filosofia aqui, né, atual. Assim, para mim foi essa mudança nesse último ano, foi exatamente isso, né? Eu tive esse insight que a gente fala isso, às vezes brincando, de uma forma brincando que é uma verdade, mas o próprio médico que está cometendo esses erros, às vezes ele não percebe que ele está fazendo isso porque ele está num looping ali, né, numa rotina de estresse, né? Ele está vivenciando ali um monte de coisas, endividado, que a gente já falou aqui várias vezes, né? E aí ele não percebe que ele está destratando às vezes o paciente, né? E às vezes não é por mal, não é porque ele é uma pessoa ruim, é porque um monte de coisa está acontecendo na vida dele e é tanta coisa que ele tem que fazer ao mesmo tempo que ele acaba entrando dentro dessa correnteza, né? E aí às vezes ele não sabe nem sair, ele não consegue sair. Eu me vi assim durante um tempo e graças a Deus hoje eu posso falar que eu saí assim, sabe, dessa correnteza. Hoje eu tava falando assim, eu reduzi minha carga horária de 50 horas, né, em 6 meses para cá, saí de 3 empregos, tô com uma qualidade de vida melhor, não é a que eu quero, mas exatamente por isso, né, assim, quando a gente muda a chave, por exemplo, você falando isso, talvez tenha uma pessoa que tá escutando isso que entende, nossa, esse se enxerga, né, exatamente o que eu tô fazendo. Eu tô no plantão, eu nem olho pro paciente e já mando ele sair da sala, não examino, não encosto no paciente, né, não vejo ali com os dedos, né, a gente enxerga, né, já que a gente tá falando de visão, o médico enxerga com a ponta do dedo aqui, né, o tato a gente consegue perceber muita coisa também encostando no paciente, que é uma coisa que está se perdendo em alguns locais por conta disso. Então legal demais, né, assim, quando a gente trazer isso novamente. E assim, aí fazendo um link que você falou assim, desse tanto de mudança, foi uma mudança que você teve também na pandemia, que foi entrar para o mundo digital, né? É uma coisa que você não estava e agora você está no mundo digital fazendo uma coisa que é bem legal, né? Assim, tanto no Instagram quanto principalmente no YouTube. Como é que foi isso? Quais são as dificuldades também de estar dentro do YouTube, ter que produzir conteúdo de qualidade, né? Para quem ainda não assistiu, né? Chegar lá no canal do YouTube, né? Gilson Mariano, tem muita coisa, muita informação sobre oftalmologia, né? Então, como é que foi esse processo, assim? Olha, uma história bacana. Mais uma vez, as famosas, entre aspas, coincidências, né? Olha que legal. No comecinho da pandemia, eu estava com uma viagem marcada para a França. E eu, particularmente, não imaginava que... Muita gente sabia o que ia ser a pandemia. Eu não achava que ia tomar essa proporção. E aí, com a viagem marcada, tudo pronto, tudo resolvido, tudo pago. Meu pai chegou para mim e falou assim, meu filho, você tem certeza que você vai para a França? Assim, vou, mas como é que eu não vou? Tá tudo pronto. Eu vou tomar meu cuidado, claro, a gente vai tomar cuidado e a gente vai. E fizemos isso. Fomos pra França. Chegamos lá, assim, a gente foi acompanhando a televisão, tinha um caso ou outro de Covid ali no começo, tinha acho que 2 casos bem no sul da França. Fizemos a viagem, voltamos, na volta começou a ter um pouquinho mais de repercussão, aí eu já resolvi no avião colocar máscara, vim de máscara. Quando a gente chegou no Brasil, o mundo parou. Foi aquela coisa assim, no dia que a gente chegou, decretaram... Tava esperando só você voltar pro Brasil. Bernardo, foi quase isso. E aí, eu lembro que as meninas secretárias chegavam pra mim, e eu fui lá no consultório um dia, já tudo desmarcado, não tinha paciente nenhum, eu fui pra lá. Peguei, fui andando pela avenida, e sabe aqueles filmes de apocalipse? Todo mundo sabe o que é isso, né? Porque nós vivemos isso. Eu andando sozinho, falando assim, gente, será que eu tô sendo louco de ir pro consultório?
Porque eu preciso ir. Eu acho que teve um dia lá, tinha um paciente. Eu tenho que ir lá ver. Eu não posso deixar de ir. Eu trabalho. Eu não tenho emprego fixo, eu não tenho carteira assinada, eu não tenho nada. Eu não tenho. Então eu preciso ir. Eu sou autônomo. É aquela história. Taxista que fica em casa não ganha dinheiro. É isso. Bom, cheguei lá, atendi o paciente, fiquei lá com o casal lá, acho que 2 horas conversando. E assim, tô aqui, eu não quero voltar para casa, vamos conversar. Expliquei, eles me pediram orientação de tudo, e conversei com eles, enfim. Aí eu lembro que nesse dia, as secretárias chegaram para mim e falaram assim: doutor Gilson, uma pergunta. Vocês vão mandar a gente embora? Eu falei assim, a Vânia e a Fernanda. Eu falei, gente, eu tô como vocês, eu nunca vivi uma pandemia, então eu tô vivendo como vocês estão vivendo. E eu realmente não sei o que vai ser. Só que aí eu voltava para casa, ficava lá em casa mais um dia ou 2, e aí um belo dia elas ligavam, tem mais um paciente. E assim foi. E aí, e por que eu contei a história da França? Porque eu cheguei um dia e coloquei assim, bom, já que eu tô em casa sem fazer nada, coloquei lá, criar um vídeo de fotos. E o meu nível de entendimento desse tipo de coisa, dessa tecnologia, era 0. Aí saiu um canal lá que falava assim, um vídeo falava assim, pega o iMovie, entra no iMovie, fala, iMovie, será que tem que baixar, será que tem que comprar, onde é que eu acho esse iMovie? Fui mexendo no telefone e achei, aqui tem o iMovie. E fui fazendo isso, a pessoa orientando no vídeo, eu fui criando, e criei um filmezinho lá de 1 minuto ou 2 de fotos que a gente tirou da viagem. Só que aí, como o YouTube, como eu pesquisei como fazer vídeo, o YouTube começou a me mostrar esse tipo de assunto. Como fazer um vídeo, como fazer outro, como fazer um canal. Aí eu entrei em outro, como fazer um canal. O assunto me chamou a atenção. Assim, gente, um canal de oftalmo, talvez no Brasil tenha poucos, ou menos ainda de coisa de qualidade. Aí eu cheguei pra Rafa, falei assim, Rafa, eu vou fazer um canal no YouTube. Ela falou, canal no YouTube? Eu falei, eu vou fazer. Porque assim, é uma forma que eu vou ter de chamar as pessoas para me conhecer um pouco mais. E aí, eu liguei pro Sidney, que é um grande amigo meu, ele trabalha com isso, ele fez inclusive o nosso álbum de casamento, ele tirou as nossas fotos. Liguei para ele, devia ter talvez 15 dias de pandemia, literalmente tudo parado, e falei com ele assim, Sidney, como é que você tá de trabalho? Ele riu, né, assim, completamente parado, não tem nada, todos os casamentos foram cancelados, então não tem o que fazer. Falei, Sidney, eu tô com um projeto, e eu quero te convidar para você me ajudar. Você anima a gente fazer um canal no YouTube? Aí a resposta dele, você? Com essa cara fechada sua? E aí, Alan, falei, olha, Sidney, se você não aceitar, eu vou procurar outra pessoa. Então, ou é você ou vou em outro. Ele falou, Gil, você tá falando sério? Eu falei, Sidney, tô falando sério, seríssimo. Eu quero criar um canal no YouTube. E comecei. A gente estipulou um prazo, e eu comecei a preparar tudo, fui estudar, fui entender. E aí, nesse período, antes de ligar para ele, eu comecei a estudar coisas de parte técnica, iluminação, filmagem, vídeo, como falar, parte de fonoaudiologia. E aí, o primeiro vídeo que eu gravei com ele, eu descobri que eu falava coisas, eu era muito mineiro para falar. Quer ver um exemplo? Uma coisa, eu descobri que eu falava de uma forma horrorosa, lente de contato. Como é que eu falava? Lente de contato. Lente de contato. Então, quando você fala rápido, você não se vê falando. E aí, um dia que eu vi, eu falei assim, gente, que horrível. Não é lente de contato, é lente de contato. E aí começou. E aí o canal foi crescendo, tá crescendo, já tem 2 anos isso já, né? Claro, tá pequeno, tem muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para aprender ainda, muita coisa. Tanto da parte de oftalmologia, que claro, a gente não para de aprender nunca, quanto a parte de produção de um canal. Mas o bacana, que eu acho mais bacana é assim, é eu acompanhar onde que chega. Então já tem gente na Irlanda, imagina, a pessoa tá lá na Irlanda, deve ser algum brasileiro que mora lá, obviamente, ou alguém que fala português, e está se beneficiando com conteúdo, com algo que eu coloquei lá no YouTube, está disponível, e que eu acho mais bacana, que acaba se tornando um produto atemporal, ou seja, um vídeo de 2 anos atrás é um dos vídeos mais vistos, já está caminhando para 100 mil views já. Então, ou seja, um produto que eu deixei lá 2 anos atrás está sendo visto, as pessoas se beneficiam com isso. Ajudando os pacientes. Eu estou ajudando as pessoas. Então você fala assim, mas você pode estar entregando de bandeja as coisas, de forma nenhuma. Não estou entregando de bandeja. Porque, querendo ou não, a pessoa ainda precisa do médico presencialmente ou de forma virtual, mas ele ainda tem que passar pela consulta. Ali eu estou dando uma orientação, não é uma consulta. Eu não estou dando para ele, e mesmo se tivesse também, qual o problema? Né? Mas, na verdade, o que eu estou proporcionando para ele é ele entender um pouquinho mais aquela patologia. Então, alguém fala assim, olha, ele passa por um médico desse aí, que não se enquadra do nosso jeito de ser, esse médico que fala tudo rápido, que não dá tempo pro paciente, e fala, olha, você tá com esse problema aqui. Nossa, o doutor falou, eu tô com isso, mas ele não explicou nada. O que que é? Vou lá no YouTube.
e pesquisa. O que é isso? Ele vai encontrar 1000 coisas. E acho bacana você poder levar para a pessoa um conteúdo que vai ajudar ela de alguma forma. Isso que eu acho que é o mais bonito de tudo. É você ensinar para as pessoas. E recentemente alguém falou no comentário assim lá. Ele falou assim, ele nem falou doutor, falou, cara, tô impressionado, você tá aqui, eu acho que é alguém do Maranhão. Tô aqui no Maranhão recebendo uma orientação de alguém que vem de Belo Horizonte e tá me ajudando, resolvendo meu problema aqui. Olha, não tenho palavras para te agradecer. Na verdade, eu não tenho palavras para agradecer ele pelo comentário que ele me fez. Porque isso não tem preço. Isso é um estímulo de continuar. É o estímulo para continuar. Porque tem muita gente que eu acho assim, agora tá quebrando os preconceitos, né? A gente até teve um episódio recente falando sobre marketing digital com o Vitor Jaci, né? Quem não assistiu, vale a pena assistir aí. E é isso, assim, às vezes tem alguém ali que tá mais na frente da medicina, que enxerga isso com maus olhos, né? E fala mal, e acha que não tem que fazer isso, essa questão das redes sociais, mas assim, um paciente que você às vezes salvou, por exemplo, se você informa como é que é o sintoma do AVC, a pessoa viu o seu vídeo e identificou, né, o que é o AVC e conseguiu salvar ali a tempo, ou o que é um infarto, né, assim, qualquer outra coisa, se você beneficiou uma pessoa, né, você ajudou muito mais a sociedade do que essa outra pessoa que está criticando, falando mal, falando que não tem que ser assim, que a medicina agora tá deturpada. Eu acho que a medicina não vejo como deturpada, assim, sabe? Tá deturpado por alguns, então cabe a quem faz as coisas direito mostrar o lado positivo da coisa, né? Então... Eu tive eu acho, sabe, Gilson, só um parêntese, que eu acho que essa coisa de ensinar e disseminar conhecimento é uma coisa muito genuína, né? Eu acho que quando a gente começa a entender que a rede social, ela tá ali não apenas como um veículo de marketing, mas sim como um veículo de você poder fazer o bem, não só apenas a um paciente dentro do seu consultório, mas ali a infinitas pessoas, a um número absurdo de pessoas através de uma informação, a gente começa a realmente cumprir um papel importante perante a sociedade, e que eu acho que isso faz parte da nossa obrigação como médico, né? E acho que as pessoas deveriam enxergar, né? Acho que, como o Bernardo falou, as pessoas hoje talvez tenham uma maior facilidade de enxergar dessa forma, mas sem dúvidas ainda existe muito preconceito, mas as pessoas, de uma forma geral, precisam enxergar dessa forma, como a rede social não simplesmente um veículo de marketing, mas sim um veículo de fazer o bem. Isso. Porque quando a gente começa a conversar com a população de uma forma geral, eu imagino que na sua área ainda mais, é impressionante a quantidade de desinformação, a quantidade de coisas que as pessoas não sabem, que às vezes com um vídeo ali de 1 minuto, de 2 minutos, você consegue evitar grandes consequências lá na frente, né? Como, por exemplo, orientar a uma avaliação de rotina com o oftalmologista, né? Que você falou, e da importância de ser feito, né? Eu tenho um vídeo que chama Exame Oftalmológico, Quando Fazer? E o ideal é que seja feito pelo menos uma vez por ano, pelo menos. Isso numa situação padrão, situação ótima. Recentemente, uma pessoa muito influente no Instagram soltou uma coisa e falou assim, essa pessoa falou, eu não iria em um médico que fizesse dancinha no Instagram. Nossa, a pessoa foi taxada, a pessoa foi, né, execrada, acabaram com a pessoa. Aí eu falei, gente, essa é a minha forma de ver, essa é a minha opinião, essa é o meu jeito, cada um tem o seu. Eu vejo assim, claro, dançar pode? Não pode, não tem problema, mas o ponto é, a gente, talvez... vou falar por mim, então. Eu não preciso dançar para poder conseguir levar algo de qualidade. Eu não preciso fazer isso. Pelo menos eu acredito nisso. Eu acho que é possível você levar assim, um conteúdo de qualidade, uma coisa bacana, uma coisa legal, que vá beneficiar as pessoas, e sem essa necessidade de você ter que se enquadrar em alguns parâmetros, alguns padrões, para você falar assim, não, eu tô indo bem, então as pessoas estão me reconhecendo no Instagram. Não precisa. Você pode fazer isso levando conteúdo de qualidade, dá para fazer. Quantas pessoas fazem? E eu me enquadro nesse grupo, de levar algo de bacana, de bonito, de importante, sem entre aspas, né? Sem a necessidade de ir para esse outro lado. E falo mais, essa linha é tênue, porque para a pessoa ir para o outro lado, basta um cliquezinho. Com certeza, cara, com certeza. Não só nisso, né? Eu acho que assim, a gente até já conversou isso. A linha de você estar no mercado digital e você ser visto como referência e você ser visto
às vezes, como um charlatão, também você tem que tomar muito cuidado, né? Porque é exatamente isso, você começa a querer fazer coisas demais, a querer, vamos dizer assim, se expor demais e ganhar público a qualquer custo, você naturalmente começa a ser visto de outra forma. Você pode até ganhar seguidor, mas o paciente começa muitas vezes a te enxergar de uma outra forma, né? Eu fiz recentemente uma pergunta no Instagram, era uma postagem que eu fiz há uns dias atrás, eu perguntei assim, numa consulta médica, o que você prioriza, o que você busca? Conhecimento técnico, atenção ou pontualidade? E assim, eu estou citando 3 pontos para começar, porque a gente pode colocar aí N fatores, N qualidades ou virtudes ou não virtudes que podem ser analisados por quem está procurando um médico, que vai falar, não, eu quero ir nesse ou não quero ir naquele. Mas eu coloquei essas 3. Então, conhecimento técnico, pontualidade e atenção com os pacientes. E como é que seria, na minha visão, como é que seria o médico perfeito? Ele vai ser uma combinação disso com muito mais coisa. Ele tem que ter conhecimento técnico gigante, tem que estudar muito. O médico, como todo profissional, o médico, o engenheiro, não importa a profissão, tem que estudar muito, ele tem que saber aquilo que ele faz. E eu falei isso recentemente num vídeo no YouTube. Eu comentei uma coisa que a gente viveu lá em casa, que foi, a gente contratou uma pessoa para poder colocar um vidro em cima de um vidro. E ele falou que ia dar certo, que não ia acumular água, enfim, acumulou água, ele refez o serviço, e esse serviço ficou mal feito. Então, qual que é a conclusão disso? Quem executa um serviço, ele tem que ser bom naquilo que ele faz, para poder passar para as pessoas um serviço de qualidade. Não importa se é médico, se é dentista, não importa. Hoje nós estamos aqui num estúdio gravando esse podcast. Quem é dono desse estúdio tem que proporcionar tudo de melhor para que esse trabalho seja bem feito, seja executado de uma forma, não é, tô errado? De uma forma perfeita. Pelo menos eu acredito nisso. Então, se a gente consegue alinhar tudo isso, você vê aqui, como que é bacana? Se cada um de nós fizer um serviço de qualidade, todos vão sair beneficiados. Eu coloquei num vídeo recentemente também, eu coloquei imagem, eu vi uma imagem de homens trabalhando, pessoas trabalhando na execução de uma rodovia. Quantas pessoas vão ser beneficiadas com o serviço bem executado daquela pessoa que está executando ali? Às vezes um asfalto mal executado vai causar um acidente, por exemplo. E isso eu vou falar que não é só aquele que está ali segurando ali o cimento ou o concreto, que seja. De cima e embaixo, desde o mais alto até o mais baixo. Aquele que projetou, aquele que decidiu que aquela rodovia vai ser pavimentada, aquele que executou a ordem, aquele que comunicou, ou seja, desde o chefe até o que executou o serviço, do mais alto ao mais baixo. Se toda essa sequência for bem feita, você vai falar, isso é utopia. Não é utopia, é possível. Se toda essa sequência for bem feita, olha quantas pessoas, quantas milhares de pessoas vão passar por aquela rodovia e vão ser beneficiadas pelo asfalto de boa qualidade. Eu estou citando asfalto, mas posso falar qualquer coisa. Uhum. Nós somos médicos. Vamos falar da medicina, então. Se a gente tiver um serviço de qualidade, quantas pessoas que vão passar por nós e que vão receber um serviço de qualidade? Só que não adianta só a gente ser perfeito, ou tentar ser ótimo, maravilhoso. A gente tem que estar no hospital que vai proporcionar isso pra gente também. Com o quê? Com enfermeira, com instrumentadora, com material cirúrgico, com tudo. Então não adianta ser o Bernardo, o top dos tops da galáxia, se ele vai num local que não dá nada pra ele. Ele fica de mal amarrado. É isso aí. Totalmente mal amarrado. Então, eu acho que no dia que nascer no ser humano, e eu acho que é trabalho de formiguinha, sem dúvida, mas se a gente conseguir fazer isso de uma forma individual, cada um fazendo por si, a gente vai contaminando as pessoas, vai levando isso. A gente consegue, olha que bacana, ele faz isso bem feito, olha que legal, por que você faz isso dessa forma? Porque eu acredito que é a melhor forma. Eu acho que assim eu estou beneficiando todos. Aí eu consigo mostrar isso para um, para dois, e a outra pessoa fala que legal, que bacana. Eu estava bem no começo, eu tinha acabado de formar, e aí eu conheci um médico, ele é oncologista no Hospital Sírio-Libanês, e uma história bonita, que me marcou muito na época. E aí ele falou assim, Gilson, vem pra cá que eu vou te proporcionar aí pra você passar um dia aqui comigo, pra você ver um pouquinho de um outro lado da medicina. Você tá acostumado com a faculdade, né? Você formou onde? Eu falei, formei na Federal. Então você tá acostumado com o ambiente de SUS. Eu quero te mostrar um outro lado da medicina que você pode um dia, né? Quem sabe a gente pode proporcionar isso pra todos. E fui. Ele falou pra mim assim, o único pedido que ele me fez, Alan, foi, no dia você vai vir de terno e gravata, só isso.
E aqui eu vou te dar um jaleco do hospital, enfim. Cheguei lá, passei o dia com ele, oncologista do Sírio-Libanês. E assim, ele deve atender talvez 3 ou 4 pessoas por dia. Mas ele fica às vezes 3 horas, 4 horas com um paciente. 3 ou 4 horas com um paciente. E eu acompanhei cada consulta do dia. E falei, gente, isso não existe. Isso não tem como isso dar certo. Pensei no começo, né? E no final do dia ele foi conversando comigo, foi me mostrando como é que ele fazia, a forma de trabalhar. Vê se vocês vão entender o que eu vou falar. Não é que ele faz isso porque ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro porque ele faz isso. É a forma dele, é inverso, é o contrário. Aí alguém pode falar assim, mas ele tá nessa situação porque ele alcançou. Não, ele trilhou esse caminho para poder chegar nisso. Ele fez uma escolha, né? Ele fez uma escolha. De quê? De excelência. Então, ele proporciona para as pessoas um atendimento oncológico sensacional. E na época, hoje em dia está totalmente difundido, mas na época, ele junto com a equipe de TI, com um amigo dele que trabalhava com a parte de informática, eles se juntaram e criaram o comecinho da telemedicina que foi aqui no Brasil. Então, o que ele fazia? O paciente oncológico chegava lá e ele propunha isso para o paciente. Olha, tem essa opção da gente conversar com a equipe lá dos Estados Unidos. Claro, a pessoa pagava por isso, mas ele analisava todos os dados da pessoa, enviava para o hospital de lá e com isso fazia uma teleconferência, juntava uma banca de médicos do hospital com uma banca de médicos do hospital de lá. E falava, olha, aqui nós temos uma droga nova, estamos tentando isso nesses casos, tem dado um resultado muito bom, e às vezes a gente consegue dar uma sobrevida a mais para o paciente, essa droga está em pesquisa ainda, mas é uma boa opção. Ou seja, ele proporcionava para as pessoas um algo a mais, vamos dizer assim. Bom, no final desse dia, fui para a casa dele, conheci, morava num apartamento lindo, mora em São Paulo. Quando eu fui embora, ele voltou para o hospital, a filha dele tinha acabado de nascer, e ele voltou para o hospital para ver mais pacientes, era quase 10 da noite. Bernardo, eu te juro que no final do dia passou por mim esse pensamento. Eu pensava assim, meu Deus, quanto que eu vou ter que pagar de estacionamento que eu gastei hoje? Vai ficar um absurdo, caro. Uma diária aqui em São Paulo, e foi mesmo, na época era muito para mim. Olha que legal, que interessante. Aí, eu tava paguei tudo, entrei no meu carro, e fiquei com aquela situação ali, pensando em tudo, no meu dia, o que eu tinha aprendido com isso, o que eu posso levar disso para minha vida. E aí, eu estava pensando na estrutura inteira do hospital. Eu via aquelas salas lindas, aquele ambiente maravilhoso, o equipamento do mais alto nível, o padrão de vida dele, o carro e o apartamento que ele morava, e falava assim, gente, nossa, eu tenho tanta coisa para poder aprender, tanta coisa para poder viver, e será que um dia eu vou conseguir chegar nisso? Aí o rapaz de onde eu parei o carro chegou para mim e falou assim, bateu no vidro, falou assim, doutor, posso falar uma palavrinha com o senhor? O rapaz do estacionamento. Isso. Doutor, vou te falar uma coisa, o sonho da minha vida é ter um carro igual ao seu. Eu tinha um cadete velho na época. Ele falou isso, o sonho da minha vida é ter um carro igual ao seu. Bernardo, eu te falo que, assim, foi uma mistura de alegria, tristeza, vergonha. Eu tive vergonha de, sabe, é assim, a gente olha demais pra grama do outro, né? A grama do outro é sempre mais verdinha, sempre, não é isso? O pasto do outro é... No dia eu parei, pensei, eu estava em São Paulo, eu voltei para Belo Horizonte, eu estava de carro, e nessa noite, eu fui analisar muita coisa na minha vida. Eu falei assim, olha, a gente não tem, pelo menos eu penso assim, a gente não tem que ficar pensando no que você vai, né, daqui pra frente. Não, faz bem feito agora. Faz bem feito que o resto é consequência. Você imagina uma pessoa com nível financeiro um pouco mais simples, né, falando comigo que o carro do sonho da vida dele era aquele que eu estava dirigindo. Então é isso, é uma cadeia. E a gente se coloca em alguma posição dessa hierarquia, dessa cadeia. Então, o que cabe a gente é fazer bem feito, de uma forma bem feita, executar o nosso serviço de uma forma bem feita, o resto é totalmente consequência. Muito bacana, muito bacana. E tem história pra ficar aí, né? Se deixar, eu falo demais. Então, parei. Câmbio desliga. Alan, você quer falar mais alguma coisa? Cara, eu só tenho a agradecer ao Gilson, enquanto você contava essa história, eu podia, assim, cara, curtir demais, porque para mim é muito interessante isso, que eu estou começando a minha carreira como neurocirurgião, né? Estou formando agora, estou iniciando agora meus primeiros atendimentos, minhas primeiras
minha primeira rotina de fato como neurocirurgião. E é bom ouvir isso, sabe? Assim, a importância da gente simplesmente fazer o bem feito agora, não simplesmente ficar olhando para neurocirurgiões que já têm 20, 30 anos de formado. Não, cara, focar no agora, no momento presente, fazer bem feito agora, independentemente de qualquer coisa, não pensar no financeiro, acho que é pensar nisso daí mesmo, você falou em oferecer uma consulta de qualidade, oferecer uma boa experiência para o paciente, oferecer saúde, qualidade de vida para os nossos pacientes, porque sem dúvida os resultados eles vão chegar inevitavelmente, né, se a gente faz o serviço bem feito. Gilson, obrigado, cara, obrigado demais por esse bate-papo e por esses conselhos aí que você deu para a gente. Alan e Bernardo, olha, só tenho a agradecer muito, muito, muito pela oportunidade, por estar aqui hoje com vocês, por poder contribuir com esse trabalho. E, olha, de verdade, parabéns pelo que vocês fazem. De parabéns. Obrigado, bacana demais. Também quero agradecer novamente a sua presença aqui, os ensinamentos, né? Porque realmente acho que cada pessoa que passa aqui, a gente tem aprendido muito. É uma história de vida diferente, é uma visão diferente. E o nosso objetivo é esse, assim, acho que eu e o Alan, a gente é o que mais aprende, né, com todo mundo que vem aqui. Então, pra gente é muito bom, assim, a gente receber todo mundo que tá vindo aqui. Então, novamente, muito obrigado. Antes de finalizar, eu quero reforçar as redes sociais, né? Você está aí no Instagram como @dr.gilsonmariano, né? No YouTube como dr.gilsonmariano. Tem também o @ da Clínica Castelo, né? O Alan tá no dr.alanfrança, eu tô no dr.bernardoaramuni, e aqui o HealerCast tá no @healer.cast. Então, novamente, eu quero pedir para vocês curtirem esse episódio, curtirem aí no canal, siga a gente nas redes sociais. A gente tá colocando muito conteúdo valioso, tá vindo muita gente aqui que pode passar informações extremamente, que pode acrescentar bastante na vida de cada um, né? Como você esteve aqui hoje acrescentando, tenho certeza, na minha acrescentou durante muito tempo e hoje mais ainda. Então, divulga para as pessoas próximas, seu colega de trabalho, uma pessoa que está querendo aí fazer alguma profissão da área de saúde, aquela pessoa que está entrando no mercado de trabalho. Divulga o nosso canal, porque assim a gente consegue ajudar mais pessoas. É importante para a gente, é importante curtir também, é importante seguir, né? Isso aí é interessante para a gente aí. Eu queria agradecer também a Carrep Kombucha, que está nos ajudando nesse nosso projeto. Para você que ainda não experimentou, Carrep é uma bebida leve. Eu tô detonando Carrep Kombucha aqui, tô bebendo mais que água. Então, novamente, muito obrigado para você que curtiu aí o episódio. Um grande abraço e até a próxima.